Boa noite, irmãos. Kiambotequieno. Aleluia. É simples, é só falar Kiambote. Kiambotequieno. Kiambotequieno. Aí os irmãos têm que responder Kiambote. Eu vou falar Kiambotequieno. Os irmãos vão responder Kiambote. Vamos lá. Kiambotequieno. Kiambotequieno. Amém. Esta é a minha língua do coração. Eu nasci no norte de Angola, na província do Uís, município de Sanza Pombo. E a minha região fala Kikongo, uma das línguas de Angola. Nós temos em Angola oficialmente 8 línguas, com toda a sua grafia, gramática, dicionários e também bíblias traduzidas, Novo e Antigo Testamento. Temos outras línguas, as variantes dessas principais línguas. Chegamos a cerca de 80 com as variantes derivadas dessas 8 línguas. Delas, temos 3 que são transfronteiriças, são faladas em Angola e também nos países vizinhos. No norte, o Kikongo é falado em Angola e também na República Democrática do Congo e no Congo Democrático, os 2 Congos. E temos no leste a língua Chokwe, que é falada nas 3 províncias, Lunda Sul, Lunda Norte e Mochico, e também na República da Zâmbia. E no sul temos a província do Cunene, onde se fala o Kwanyama, ou também conhecido como Oshivambo, que é falado também na República da Namíbia. E hoje a Sociedade Bíblica tem realizado um trabalho de revisão dos textos bíblicos e também traduzir novos textos para que todos os povos de Angola tenham alguma porção das Escrituras na língua do seu coração. E temos a língua portuguesa, que é a língua do colonizador, que hoje é a língua oficial. Tudo é feito em português, mas em muitas igrejas a pregação das línguas nacionais ainda é uma realidade e tem contribuído para preservar a língua como um aspecto fundamental da cultura dos povos, e no caso da cultura de Angola. Para os que não conhecem Angola, nunca leram, não sabem nada do mapa, nós estamos no sul da África, na região sudoeste, conhecida também a região austral de África. E Angola está com hoje mais ou menos, tem uma estatística que está sendo feita do censo agora, mas estamos aí com cerca de 34, 35 milhões de habitantes. O último censo, 2014, já está ultrapassado. Foi feito um novo censo agora que vai ditar novos resultados. Nós fomos uma colônia portuguesa por cerca de 500 anos, desde 1482 até 1975. Alcançamos a independência nesta data, 11 de novembro de 1975, mas a seguir, às horas da proclamação da independência, seguiu-se também uma guerra civil que durou 27 anos em 2 períodos, de 1975 a 1991, e teve uma primeira eleição geral que também gerou novamente o conflito, fez ressuscitar o conflito, e a guerra foi retomada por mais 10 anos até o ano de 2002. Estamos a celebrar agora 23 anos de paz,
E as igrejas, na próxima sexta-feira, vão realizar um culto de ação de graças na cidade de Luanda, reunindo aí aproximadamente 10.000 cristãos angolanos, que é um evento que já se tornou tradição. Todos os anos as igrejas se reúnem no dia 4 de abril, que é o dia da paz e da reconciliação nacional, para adorar ao Senhor Deus, glorificá-lo pela paz em Angola e pedir que a paz seja perene, seja uma paz efetiva no nosso país. E também as igrejas se reúnem à volta do 11 de novembro, dia da independência, para celebrar a graça de Deus pela independência, pela soberania, por sermos um povo livre que pode ditar o seu destino. E é nesse contexto que a Igreja Presbiteriana serve o Senhor Deus, servindo também o país. Estamos a celebrar agora 41 anos da existência da Igreja Presbiteriana de Angola, e já começamos a realizar várias atividades para celebrarmos essa data, que terá o seu fim no dia 8 de junho, com um culto de adoração a Deus, depois de várias atividades que vão acontecer, como seminário de treinamento de líderes. Vamos começar agora no dia 30 de abril e 1 de maio, recebendo a equipe da Comissão Nacional de Previdência Social da IPB. Vai dar um seminário para pastores e líderes da nossa igreja, para compreender melhor como nós podemos cuidar dos nossos pastores em missão do Senhor, e também após a missão, quando eles jubilarem, como nós podemos continuar a cuidá-los com amor, com carinho, como a IPB tem feito aqui. Queremos copiar esse modelo, entendemos ser algo importante para a vida dos pastores que têm dado o seu melhor para o Senhor. E depois seguem outras várias atividades até ao dia 9, e pedimos desde já as vossas orações. E assim, meus irmãos, esse é o resumo. Se continuar a falar, vamos sair daqui 22 horas. E eu não quero prender os irmãos aqui. Em outras ocasiões poderemos falar mais sobre essas coisas de Angola, do nosso país, do ministério da Igreja Presbiteriana e das outras igrejas. O reverendo Rosser já disse, eu estou hoje o servo de todos, né? Na qualidade de presidente do Sínodo Geral, que é a nossa Assembleia Geral, equivalente ao Supremo Concílio, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também sou pastor da Igreja Presbiteriana Vitória, em Luanda. Sempre digo que a Igreja Vitória é o lugar onde eu mais gosto de estar depois da minha casa. E lá me sinto bem, porque é a igreja que me viu nascer e me fez pastor pela graça de Deus, para servir aquele povo que Deus tem colocado aí sob nossa responsabilidade. E a responsabilidade de pastorear não é nada fácil. Sempre que eu escrevo para alguém, principalmente pastores, eu começo assim: saudações, oro e desejo que o irmão esteja bem, que a sua família esteja bem, assim como a Igreja de Deus sob seu pastoreio. Então, essas três coisas são extremamente importantes na vida. Deus que servimos precisa ser adorado, a nossa família que Deus nos deu e que temos de amar, servir, e a Igreja de Deus. Se nessas três coisas falharmos numa, praticamente falhamos em todas, porque até Deus não vamos dizer que Ele está no lugar mais alto ou no lugar mais baixo, mas o próprio Deus dá importância à família, que depois dele tem a família. Só que Deus também entende que se a família cair, parece que o lugar dele fica em causa, porque nós estamos ligados a Ele e o mandato é cuidar das famílias e cuidar da igreja. Então, essas três coisas têm que andar junto: Deus, família, igreja, e assim seremos abençoados. Eu vou convidar os irmãos para um texto
da Palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18. Vamos ler apenas um versículo e depois falaremos ao longo do caminho das outras questões que são tratadas aqui neste texto. Eu vou ler o texto da Palavra de Deus, diz assim, perdão, a minha versão ou tradução é a famosa Rei Tiago, King James, e eu espero que não se constranjam com isso, mas eu sou um bom presbiteriano também. Assim diz o texto da Palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Oremos mais uma vez. Bendito Deus e Pai, te damos graças, Senhor, porque Tu és bom e a Sua misericórdia dura para sempre e nos alcança, ó Deus, todos os dias da nossa vida, os dias que o Senhor nos concedeu, para que possamos lhe servir e servir as comunidades onde cada um de nós está inserida. Pai, louvamos a Ti pelas nossas famílias que na Tua presença nós representamos. Consagramos assim a Tua igreja reunida aqui, ó Deus, para louvar e adorar ao Teu santo e bendito nome. Caminhe conosco nesses instantes que nós queremos falar da Tua palavra, ouvir a voz do Senhor. Pai, faça-nos entender, ó Deus, com lições importantes para a nossa fé, o texto que acabamos de ler. Fique conosco e abençoe-nos no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, depois que eu li, eu entendi que era preciso formular uma frase que fique para cada um de nós. E a frase é: firmes e abundantes na missão de Deus. É o que Paulo quer trazer aqui para a igreja para a qual ele escreve. O livro de Coríntios é de autoria de Paulo e quando nós lemos a história, buscamos o conhecimento do texto da Palavra de Deus, entendemos que é assim, e Paulo vai trazer aqui o Evangelho para a igreja de Corinto, baseado em fatos. O primeiro fato, Paulo recebe o relato de como a igreja de Corinto estava a caminhar, mas em seguida, Paulo recebe carta da igreja apelando para ele para que esclarecesse algumas questões, alguns problemas que estavam a acontecer naquela igreja. E lembramos que Paulo ficou naquela cidade depois que ele saiu de Atenas, onde teve vários problemas e desafios para pregar o evangelho. Deus o leva para Corinto. Corinto era uma cidade, vamos falar hoje como as grandes cidades, São Paulo, Luanda e outras do mundo, com toda a sua complexidade de uma metrópole, uma grande cidade, onde estão representadas todas as culturas, todas as raças, todas as línguas, e cada raça, cada povo, cada língua, cada nação representada naquele país, naquela localidade, e na cidade de Corinto, no caso, tinha a sua particularidade da vida. Eu, quando venho a São Paulo, a minha mãe sempre diz: leva um pouco de fuba, leva um pouco de quizaca para os meus netos. Quizaca é a folha da... Aqui chamam macaxeira, é isso, né? Aquela planta que produz a mandioca. A sua folha é deliciosa. No Brasil, em muitos lugares, não come.
Uma vez fui a Manhuaçu, na igreja do reverendo Anderson, com a minha esposa, e a minha esposa disse: eu vou oferecer o melhor almoço para os irmãos hoje. E ela mandou buscar aquelas folhas cuidadosamente tiradas daquela planta, e ela preparou como se prepara em Angola. É delicioso, mas você tem que ir lá para comer, porque aqui eu não posso fazer aqui. Mas tem gente que faz. Então eu digo na minha mãe, disse: mãe, não se preocupe, é que essas questões que têm a ver com a agricultura criam problemas nos aeroportos, por causa das questões sanitárias, para que, por meio dos alimentos, não transportemos bactérias e vermes que vão causar doenças. Então, o Ministério da Agricultura, tanto de Angola quanto do Brasil, tem essa responsabilidade, para não deixar tramitar esse tipo de alimento, a não ser que seja industrializado. Ah, tá bem. Eu disse: lá tem. Então, tem os angolanos aqui que cuidam deste negócio. E a gente vai lá e compra um pouco e faz o alimento aí da nossa cultura, porque isso é uma identidade. Estou a dizer isso porque, para dizer que em Corinto era assim também. Todos os povos que aí viviam, cada um tinha a sua forma de estar, forma de viver, a sua cultura. Mas havia um ponto comum, que era o Evangelho. E todos estavam na igreja. Quando Paulo chega em Corinto, a Bíblia, Atos 16 e 19, vai dar-nos informações importantes como Paulo chegou aí, como foi o trabalho de Paulo, os cooperadores que ele vai encontrar, como Áquila e Priscila, um casal precioso para Paulo, precioso para nós também, porque serviram a Deus, e o modelo do seu serviço a Deus nos é trazido para que sigamos em termos de trabalho de parceria na igreja do Senhor, porque a igreja é do Senhor, e ninguém vai conseguir alcançar o mundo para o Senhor Jesus caminhando sozinho. E esse modelo aí, esse exemplo que vimos aí, é extremamente importante. Então, meus irmãos, a igreja de Corinto tinha várias situações e Paulo vai, então, trabalhar com a ajuda do Espírito Santo para esclarecer a igreja. Que problemas são esses? A igreja vivia situações de divisão, havia muito partidarismo na igreja. Eu sou de Alexandre, eu sou do Mosaic, eu sou do Roster. Esqueceram que todos eram de Cristo, todos somos de Cristo. Nós precisamos ser de Cristo. Não há lugar para partidarismo na igreja. Aleluia? Oh, podem dizer aleluia. Eu digo aleluia lá na minha igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A igreja é do Senhor. Não há lugar, não há espaço para partidarismo. Pena que, infelizmente, como homens, somos assim. Mas não é isso que Deus quer. A igreja de Corinto vivia problemas da imoralidade. E aqui não é uma imoralidade no caso geral. Paulo, de acordo com a informação e a carta que recebe, percebe que a questão imoral que precisava ser tratada com a igreja de Corinto era imoralidade sexual, num ponto que era considerado extremamente grave no seio da igreja. Lembremos-nos que Paulo está a escrever para a igreja, não está a escrever para as pessoas que não são da igreja. E aí nós ficamos: meu Deus, mas é isso que está acontecendo na igreja? Sim, porque a palavra de Deus, por causa da justiça, da verdade e da transparência de Deus, não escondeu nada, inclusive os pecados daqueles que foram líderes da igreja, grandes homens da igreja. A Bíblia traz tudo à mesa para que aprendamos dessas falhas, dessas quedas, desses procedimentos não aceitáveis diante de Deus. Paulo vai tratar a questão da santidade. Paulo vai tratar também do comércio da cidade, da cultura da cidade e da riqueza da cidade. Por que Paulo vai tratar essas questões? Porque havia crentes que eram comerciantes e não eram honestos. Aleluia.
Um pastor amigo disse, reverendo Musaki, nós criticamos tanto o governo de Angola que é muito corrupto, mas nós não temos a capacidade de dizer nós somos melhores, porque as nossas igrejas estão contaminadas da mesma maneira que o governo é contaminado da corrupção. Nós somos corruptos passivos, não somos ativos porque não temos a oportunidade de estar num gabinete como os ministros do governo e governadores sentam e têm a oportunidade, eu não sei se é oportunidade, para saquear o erário público e fazer dele instrumento para o seu bem e o bem das suas famílias, deixando o povo na desgraça e na miséria. O meu amigo, reverendo José Evaristo Abias, angolano, pastor evangélico, ele disse, isso não acontece conosco porque nós não temos a oportunidade para o fazer. O primeiro dia que tivermos a oportunidade para o fazer, certamente não conseguiremos resistir. Que Deus nos dê graça. A cidade, os crentes são comerciantes, fazem coisas erradas. No tempo da guerra e da fome em Angola, as pessoas vendiam o arroz, o feijão, a fuba, que é essa farinha que faz um fungo gostoso, que é uma espécie de angu, em quilos, latas. O que as pessoas faziam? Você vai lá para comprar um meio quilo, que é medido na lata. A lata de 1 litro de óleo é cortada pelo meio, e o fundo da lata é batida por dentro, e ela se torna como, cria uma cova. Quando é medido o açúcar, você pensa que está a comprar meio quilo. Não. Você não está a comprar 500 gramas de açúcar. Você está a comprar 430 gramas. Porque aquela engenharia que é feita de baixo, ela diminui a quantidade do açúcar para as pessoas ganhar. E no tempo da fome, da guerra, você só paga e compra. Você paga e leva. E crentes fazem isso. O crente deveria vender o certo. Paulo vai tratar dessas questões porque comerciantes, empresários da cidade que eram crentes, não pagavam impostos. Sonegavam impostos. Sonegar imposto é pecado. Aleluia. Não sei como é que é visto aqui no Brasil, mas em Angola eu sempre digo aos irmãos que têm negócio, irmãos, paguem os impostos, cumpram esse dever de cidadania. É um dever cristão também, ser um bom discípulo e um bom cristão, um bom cidadão, é agradável aos olhos de Deus. Da mesma forma que o crente não pode atrasar no seu serviço. Não pode chegar tarde com mentiras. Eram os problemas que a igreja vivia. E o apóstolo, pela graça de Deus, vai tratar dessas questões em todo o livro. Mas nesse capítulo 15, ele vai tratar um assunto particular, que é a heresia que estava a entrar na igreja relativamente à ressurreição dos mortos, se os mortos ressuscitavam ou não. Ou seja, é uma pergunta, por que vocês passam um tempo a falar de Jesus e depois morrem, como qualquer um de nós morre? Não, nós temos a esperança da ressurreição. Não há ressurreição, nunca vimos ninguém a ressuscitar. Todos vão à cova e ponto final, deixam de existir. E Paulo vai esclarecer à igreja de Corinto que é preciso compreender que a ressurreição é uma verdade. Paulo vai dizer à igreja que a questão da ressurreição toca o Evangelho. E o Evangelho é
Cristo que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e que foi visto por muitos e afirma que a ressurreição é uma verdade. Aleluia. Este é o centro do Evangelho, é que Paulo traz. Percebam que Cristo, o Filho de Deus, o Emanuel que veio habitar entre os homens, anunciou o reino de Deus, foi crucificado e morto, ele ressuscitou. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 ao 18, Paulo vai trazer a mesma realidade que ele está a trazer aqui, advertindo que não choremos aqueles que dormem no Senhor, como os ignorantes que não conhecem a verdade, porque se nós cremos que Jesus Cristo ressurgiu dos mortos, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo dos mortos há de ressuscitar-nos também, mas antes vai acontecer a transformação dos que estiverem vivos e juntamente arrebatados e viver com o Senhor eternamente. Aleluia. É uma vida eterna que o Senhor promete, mas depois de todos esses passos. Então Paulo vai desafiar a igreja. E aqui vamos ver as três principais questões que ele trata nesse texto aqui, ou, aliás, as principais verdades que ele traz nesse texto como conclusão de todo o capítulo 15. E a primeira é ser firme e inabaláveis. Podemos olhar para um edifício como os das grandes cidades, São Paulo e outras. Os grandes edifícios precisam de bons alicerces para que eles sejam erguidos e permaneçam firmes e inabaláveis. Ventos, tempestades, correntes de águas dificilmente vão derrubar edifícios bem alicerçados, alicerces com pilares muito bem preparados para suportar o peso dos grandes edifícios que temos nas cidades. E é preciso que a igreja compreenda que a firmeza é importante. Mas firmeza em quê? Firmeza na verdade de Deus. Estar firme na verdade de Deus, que nos traz a salvação, estar firme no conhecimento da verdade de Deus para compreendermos a nossa salvação e o amor de Deus que nos traz a salvação e a esperança. É preciso compreender que somos chamados a estar firmes tendo um conhecimento sólido da verdade. Ao assim ser, não poderia haver na igreja de Corinto a necessidade de se discutir ressurreição ou não ressurreição dos mortos, porque a Escritura é clara quanto à ressurreição. Quando falamos de estar firme e inabalável, entendemos que isso significa estar seguro, estar convicto da mensagem da verdade, não se deixar levar por qualquer vento de doutrina falsa. Aleluia! Hoje em todos os lugares há doutrina falsa. Hoje em todos os lugares há o veneno que é colocado no seio da igreja. Os pastores já devem ter lido o livro do reverendo Hernandes, De Pastor para Pastor. Ele fala sobre isso. Não permitirmos, nós os pastores, que na nossa igreja cheguem pessoas que vão alimentar o rebanho com ervas venenosas. Aleluia. Mas alimentar o rebanho com ervas saudáveis. Esta é a função do pastor, conduzir o rebanho para um pasto verdejante e saudável, para que a igreja seja saudável. E Paulo vai dizer à igreja de Corinto: sedes firmes e inabaláveis no Senhor, estando alicerçados no Senhor, ter a certeza sempre do conhecimento do amor de Deus e da obra redentora da cruz para a nossa salvação. Buscar sempre o conhecimento da palavra de Deus, cultivando comunhão com Deus através da oração e de uma vida piedosa, uma vida que se consagra a Deus todos os dias da vida. Amém.
Precisamos, é o que Paulo estava a falar para aquela igreja, mas aqui o Espírito Santo, por meio do texto bíblico, fala para cada um de nós, fala para nós também, a necessidade de olharmos para a necessidade de estarmos firmes. Vamos olhar naquilo que é a missão de Deus. Se nós não estivermos firmes, não estivermos convictos com a verdade da ressurreição de Cristo Salvador, nós não conseguiremos fazer a missão de Deus, não cumpriremos a missão de Deus. Nós precisamos permanecer, nós precisamos estar na presença de Deus e não desviar-nos da atenção que Deus requer de nós. O Senhor Jesus, ensinando aos seus discípulos, Mateus 7, versículo 24 e 27, vai falar sobre o homem sábio e o homem tolo. O homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. E quando vem tempestades, a casa está firme. E Jesus vai dizer, é assim que é a pessoa que ouve a minha palavra e guarda a minha palavra. Quando nós ouvimos a palavra e guardamos a palavra, somos como aquele homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E ela fica firme, inabalável, diante de todas as tempestades, de toda a corrente de água. Ela ficará firme naquele lugar. Mas o homem tolo é comparado como a pessoa que ouve a palavra, mas não dá importância da palavra, despreza a palavra, não guarda, não dá espaço ao seu coração para que a palavra de Deus seja guardada. E aqui Jesus vai dizer, esses são comparados como aquele que construiu a sua casa na areia. E quando vem a tempestade, facilmente a casa é derrubada, a casa é levada. Nós precisamos ser fortes, ser firmes contra qualquer turbulência, pois sabemos em quem temos crido. Paulo volta, por meio do Espírito Santo, a falar. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Falando para Timóteo, você precisa saber em quem nós temos crido. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que ressuscitou, e a nossa fé está ancorada nele. Nós estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Nós tomamos o Senhor como nosso, porque Ele ofereceu-se em nosso lugar. Ele pertence-nos. Nós só precisamos dizer, Senhor, Tu és nosso. Nós queremos, nós pertencemos ao Senhor. E assim, meus irmãos, ficaremos firmes nessa fé. Ficaremos alicerçados e vamos perseverar diante de todas as correntes de doutrinas falsas que vão deambulando por todo o mundo, em todos os lugares. Aqui não sei como é a situação, mas em Angola é terrível. Ensinos falsos. E essa gente tem a capacidade de arrendar um espaço na rádio, um espaço na televisão, para fazer passar o ensino falso. A mensagem que engana as pessoas, que fala de assuntos que Deus não falou na sua palavra. O ensino da palavra de Deus é claro. Ser firme e inabalável é estar em Cristo, como Ele mesmo nos ensina em João 15, permanecer nele. Ele é a videira e nós somos os ramos. Para estar firmes, nós devemos estar em Cristo Jesus. Aleluia. É maravilhoso saber que Jesus está a dizer, eu estou aqui. Vós sois os ramos dessa videira. Quem não estiver ligado à videira, vai perecer. Não vai ter o alimento da seiva da árvore que alimenta os ramos e faz florescer. Nós precisamos disso. Jesus vai dizer que é importante guardar os mandamentos dele para permanecermos no amor dele. Da mesma maneira que ele guarda os mandamentos do Pai e ele permanece no Pai. João 15, 10.
Veja a ligação de como é permanecer para ficar firme e inabalável. Estar em Cristo Jesus, guardar os mandamentos do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus está no Pai, guarda a palavra do Pai, e assim nós estamos ligados ao Pai por meio de Jesus. Por isso ele próprio vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Esse aí é da escola dominical. Aleluia. Esse aí é da escola dominical. Nós aprendemos muitos anos lá atrás e continuamos a ensinar aos mais novos. Na época do ministério de meu pai, as pessoas precisavam decorar os versículos para recitarem-nos no dia do batismo, porque muita gente não sabia ler. Os poucos que sabiam ler iam na classe de catequese, classe doutrinária, para aprender as doutrinas fundamentais da fé cristã, ler e depois ser batizado. Os que não sabiam ler, maioritariamente mulheres que viam na fé, conseguiam decorar estes versículos. E como diziam, chegava a pessoa e falava, fala o que diz João capítulo 14, versículo 6. E a pessoa falava na língua. Isso kembe, mono, injila, mono imoyo, imono, ikijingo kina yamvoa yamvoa. É o mesmo versículo. Aqui é na minha língua. As mulheres e os homens que não podiam ler tinham que responder na língua local deles, porque não sabiam falar português, mas podiam conhecer o Evangelho na sua língua. E o pastor tinha certeza que aprenderam as doutrinas fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo, que salva, liberta, transforma e traz a esperança para a vida, poderiam ser batizadas. Aleluia. E esse exercício, meus irmãos, até hoje continua em muitos lugares de Angola, onde as pessoas não podem ler nem escrever. Mas o trabalho de evangelização e o trabalho de alfabetização continua a ser feito para que as pessoas conheçam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a segunda verdade que Paulo traz nesse versículo, abundante na obra do Senhor. O texto diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor. Paulo mostra a igreja, aponta para a igreja de Corinto, a importância de ser uma igreja ativa. E não uma igreja parada no tempo. E não uma igreja que olhou no Paulo que pregou o Evangelho e que agora não está mais conosco, nós agora vamos descansar e desfrutar da nossa fé. Não. Nós não somos salvos para sentar e desfrutar a nossa fé. Nós somos salvos para ser instrumentos de Deus, para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome, para a sua adoração, e isso faz-nos uma igreja em movimento. Paulo estava a dizer à igreja, não parem no tempo, sejam abundantes, multipliquem o Evangelho, pregam o Evangelho, multipliquem a obra do Senhor, cumpra a sua vocação sobre o grande mandamento e a grande comissão. O que diz o grande mandamento? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua mente e toda a tua força. E o que diz a grande comissão? Ide e proclamai o Evangelho. Ide fazer discípulos de todas as nações. Aleluia. Se nós entendemos o grande amor de Deus, que levou Jesus a vir para a terra, e Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações. Em outras palavras, ide anunciar o amor de Deus para a salvação de homens. Nós seremos uma igreja abundante. E é o que Paulo queria para a igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto parou no tempo, era uma grande igreja, mas esses problemas todos eram o resultado da sua passividade. A igreja parou, a igreja não está em movimento, a igreja deixou de ser uma igreja viva. Era preciso que a igreja fosse viva. Irmãos, precisamos olhar para
o grande mandamento e a grande comissão, para que possamos ser firmes na missão de Deus. Aleluia. Nós, a igreja, somos chamados para cumprir a missão de Deus. Os problemas que a igreja vivia são os mesmos problemas nos dias de hoje, da igreja de hoje. Paulo entende que a igreja de Corinto não deveria se desanimar, nem se enfraquecer por nada diante das suas complexidades, dos seus problemas. A igreja de hoje não pode parar também. A igreja de hoje precisa ser viva, ativa. Na minha realidade, a minha igreja só reclama de dinheiro. Pastor, mais um projeto de plantar a igreja, não temos dinheiro, pastor. O senhor vai acabar conosco. Eu disse, não, eu não. O dono da obra, ele, não sou eu. Eu quero cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Houve uma altura que, na nossa igreja, só tinha uma pessoa que dava seus dízimos. Uma igreja de mais ou menos 80 e poucos membros, incluindo as crianças. As crianças são membros, não são? Pastor, aqui as crianças são membros. Aleluia. Estamos juntos, bons presbiterianos. As crianças são membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles são parte do pacto da aliança que o Senhor Deus fez com Abraão e o seu povo. E é parte da nossa fé também. Por isso amamos as crianças. Eu vi as crianças vindo aqui para serem abençoadas e vão para a sua pregação. Aleluia. Meus irmãos, aí eu disse, gente, vamos plantar uma igreja em Cachito. Cachito é cidade, capital da província do Bengo. Fica mais ou menos 2 horas da cidade de Luanda. Estamos no ano de 2001, com muita guerra. Eu disse, mas pastor, a guerra aqui no Cachito. As forças inimigas atacam, matam pessoas. Eu sinto da parte de Deus que nós precisamos levar uma igreja presbiteriana, o evangelho, com o nosso pensamento religioso naquela comunidade. O que vamos fazer? Vamos fazer uma conferência de missões. Fizemos a nossa conferência de missões, setembro de 2001. Quando termina a conferência de missões, eu disse, os irmãos que querem ser missionários para a plantação de novas igrejas, podem vir aqui à frente e nós vamos orar por esses nossos missionários. Aleluia. Um grupo de jovens invadiu o altar. E eu disse, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Nós oramos para ele. Quando chegou dezembro, férias escolares, 5 jovens vieram, pastor, nós estamos prontos para o Cachito, só precisamos de transporte e o apoio da igreja. E eles foram. Alugaram uma casa, 4 rapazes e uma menina, alugaram uma casa, instalaram a base da missão e começaram o trabalho de evangelização. E tem dias que eles mandavam recado. Naquela altura eu não tinha celular, tinha gente que tinha celular, mas eu não tinha, em 2001, eles só mandavam um recado. Diga ao nosso pastor que estamos a passar fome, estamos a comer manga verde, não há dinheiro, não há comida. E o recado chegava, o pastor tinha que fazer alguma coisa. Hoje, em 2 horas ou menos, chega no Cachito. Naquela altura, a estrada era totalmente estragada por causa de bombas, minas e o resto. Levava 3 horas e meia para chegar lá. E tinha que pegar uma Kombi, como essas estão aqui. A Kombi leva mais ou menos 5, 7 pessoas. Mas naquela altura, nós entrávamos no Kombi, 15 pessoas, como uma lata de sardinha, todos bem apertadinhos. E hoje, meus irmãos, nesse lugar, temos uma igreja presbiteriana. Temos lá mais de 250 crianças, todo ano sendo alfabetizadas. Aleluia. No começo de 2002, janeiro, ouvimos na rádio,
As forças rebeldes atacaram a cidade do Cachito e mataram muita gente. Uma diaconisa, desculpa, aqui não tem diaconisa, não ouviram nada. Glória a Deus. Uma diaconisa da nossa igreja, ela vendia chá, café e bolos. Ela saía da sua casa às 4 da manhã, vinha para um lugar perto da casa da minha mãe, dos meus pais, e vendia chá e café e bolos para os trabalhadores que passavam muito cedo para ir numa fábrica. E ela ouviu as conversas sobre o ataque do Cachito e foi acordar a minha mãe. O Cachito foi atacado, os meninos estão aí. A minha mãe foi para a minha casa, era perto, disse: pastor, Cachito foi atacado. Toda a gente no Cachito morreu. Eu disse: não, mãe, as pessoas não morrem assim, todos. Aí eu fui na casa de um vizinho que tinha um telefone e eu pedi se ele poderia ligar para um irmão que tinha um carro, um amigo meu, e ele veio. E ele disse: podemos ir no Cachito? Não, pastor, tem guerra. Ele disse: não, vamos no Cachito. Os nossos jovens estão lá em missão. Se eles morrerem, nós precisamos morrer com eles. Porque senão as famílias desses jovens vão pedir-nos conta. Vamos ter responsabilidade. São jovens, são meninos. E ele me disse: o pastor pode dirigir? Eu disse: tenho carta. Pastor, eu peço desculpa, eu não posso ir, mas o pastor pode levar o carro. Meus irmãos, o evangelho não é fácil. Eu peguei o carro com toda a coragem, fiz a minha oração e fui ao Cachito. Antes de chegar no Cachito, eu ouvi na rádio: neste momento, os mídias da Força Aérea estão em posição. O inimigo acaba de recuar, muitos deles foram capturados. Eu disse: glória a Jesus. Glória a Deus. E cheguei no Cachito, encontrei os jovens, são e salvos, contaram a história. E eu disse: vamos continuar. Jesus é vencedor e nós venceremos. Um deles é meu irmão, um jovem que veio ao Brasil aos 13 anos, na mão do reverendo Dejo Shecker, que era o presidente do Supremo Concílio naquela época. E o menino cresceu em Lavras, na casa do reverendo Wilson de Souza Lopes, estudou lá no Instituto Gamo e também no Instituto Cristão de Castro. É meu pastor auxiliar, meu irmão precioso, Dina Cauí de Musaki. Ele era o líder dessa equipe de jovens que, graças a Deus, plantou a igreja no Cachito. E a igreja está lá hoje, firme, forte, inabalável, fazendo a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor, fazer abundar a obra do Senhor, é preciso ter coragem. E Paulo estava a dizer aos irmãos de Corinto: não cessem de pregar o Evangelho, façam a obra do Senhor. Sempre abundante na obra do Senhor significa entender que o ensino de Jesus Cristo, em João 4,35, desafiou os discípulos do Senhor Jesus Cristo, os seus discípulos, a levantar os seus olhos, olharem para os montes, para que pudessem ver os campos prontos para a colheita. E Jesus disse a ele: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão prontos para a colheita. Fazer abundar a obra de Deus. Pastor, mais uma missão. Não temos dinheiro. Deus vai nos dar dinheiro, porque a obra é dele. Ele sabe onde está o dinheiro. E agora vamos aonde? Vamos a Benguela. Eu fui dar aulas, convidado na escola da Jocum para ministrar um curso. Lubito fica a mais ou menos 600 e poucos, quase 700 quilômetros de Luanda, onde eu morava. 2005, 3 anos depois da paz.
De Luanda para Lubito são 7, 8 horas de ônibus, com estrada boa. Naquele tempo não havia ônibus, não havia estrada boa, ia no Kombi, 15 pessoas, lotados, apertadinhos, 15 a 16 horas de viagem. Acabei de dar a minha aula e um aluno disse: pastor, o que vamos fazer na prática da nossa aula? Eu disse: vamos sair no bairro para evangelizar. É verdade, nesse bairro aqui só tem uma igreja adventista, uma igreja católica, a igreja congregacional fica distante, não tem uma igreja evangélica aqui. Já veio a igreja tal, começou, trabalho não floresceu. A igreja tal não floresceu, a igreja tal não floresceu. E fomos lá. Eu disse: o que vamos fazer é passear pelo bairro, vamos orar, e vamos passar na casa das pessoas, vamos dar uma saudação. E vamos dizer que nós somos alunos da escola missionária da Jocum, estamos aqui só para cumprimentar as pessoas, não vamos dizer que viemos evangelizar. E fizemos isso. 2, 3 dias. Quando a aula acabou, eu voltei para Luanda. E no domingo, no púlpito da minha igreja, eu disse: meus irmãos, mais um desafio missionário. Vamos plantar uma igreja presbiteriana lá no Lubito, na Catumbela. Pastor, quem é que vai? Não, essa pergunta é minha. Quem irá por nós? Aleluia. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Quem irá por nós? Próxima semana voltamos ao assunto, vamos orar. Na semana que seguiu, meus irmãos, eu não acreditei que uma jovem solteira, abandonada por um carcamano, como dizem na nossa terra, não sei aqui como é que se diz, convertida a Jesus Cristo, disse: pastor, eis-me aqui, eu vou. Aleluia. Ela chama-se Susana Capita, minha grande amiga, discípula do Senhor Jesus, é plantador de igreja, é mulher. E fomos a Jocum e eu disse: irmãos, aluguem-nos uma casa para essa jovem mulher morar aqui, porque nós temos uma missão. E a Jocum alugou-nos uma casa, na missão, a base da Jocum tinha uma casa, o pessoal todo era meu amigo. Na época tinha muitos jovens, mulheres e homens, muitos deles eram presbiterianos daqui do Brasil, e deram-nos uma casa. E começamos a fazer o trabalho de evangelização. Eu ia todo mês, a última semana do mês, na terça-feira ou quarta, eu ia e ficava até domingo e voltava na segunda-feira. Não era fácil. 15 horas, 16 horas, bem apertadinho. E nos cumbres de Angola tem um lugar chamado Baúca. Baúca é por trás do motor. E aquece. Se você for o último a chegar e tem o desejo de viajar, você vai ficar na Baúca. As nádegas vão queimar. E eu já passei isso por várias e várias vezes. Várias vezes. Hoje temos um presbitério naquele lugar. Aleluia. Temos pastores. Temos 4 igrejas e uma congregação naquela cidade, no Lubito, naqueles bairros da Catumbela, e uma outra igreja que já tinha sido plantada no Sumbe, na Gabela, que é a região centro do país, e constituímos o presbitério centro de Angola, agora em 2018. É um desafio enorme, meu. É um desafio, como Paulo está a dizer, ser abundante na obra do Senhor. Mas isso só é possível, meus irmãos, quando nós estamos alicerçados em Cristo Jesus, quando nós podemos levantar os nossos olhos além fronteiras e ver os campos prontos para a colheita. Os campos estão no Brasil? Estão. Estão em Angola? Estão. Estão na Europa? Estão. Em todo lugar há campo pronto para a colheita. Só precisa homens
que levantem os seus olhos para contemplarem os campos e fazerem a obra do Senhor. 2 Timóteo 4,5, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente a sua missão. E temos que olhar para a missão de Deus a ser realizada em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Até aquelas circunstâncias onde não há recursos, o evangelho precisa ser pregado. Aleluia. Paulo desafia Timóteo aqui, fazer a boa obra. Finalmente, a terceira parte desse versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo aponta a igreja de Corinto para a promessa da recompensa. Primeiro, a ressurreição que vai acontecer é uma graça de Deus. A ressurreição, Paulo está a dizer, o Senhor Deus que ressuscitou Jesus Cristo, há de ressuscitar aqueles que em Cristo dormem. Mas antes disso, os vivos serão transformados. E Paulo se contava entre os vivos. O texto diz, nós que ficarmos vivos, aleluia, seremos transformados como num piscar de olhos. E por causa dessa convicção de que o Senhor voltará em breve, eu tenho a urgência da missão. Hoje não temos a urgência da missão porque criamos uma teologia que a vinda de Jesus foi adiada. Nós precisamos banir essa teologia das nossas mentes. Nós temos que continuar assentados na teologia reformada, da igreja reformada, que se reforma o tempo todo, compreendendo as circunstâncias e a plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, o Senhor envia o seu Filho para a nossa salvação. É isso que temos que fazer, meus irmãos. Porque senão nós ficaremos parados no tempo, esquecemos da obra, esquecemos que há uma missão. E Paulo está a dizer, é preciso olhar para as promessas. Nós temos que fazer a obra. Igreja de Corinto, faça a obra. Igreja unida, faça a obra. Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Há transformação. Eu quero ser transformado. Como diz um amigo na igreja onde estive esta manhã. Não, é verdade, pastor, precisa haver transformação. Porque eu não posso ir com esse adicional no paraíso, na eternidade. Este adicional tem que ficar, é da terra. Eu preciso ser transformado e voltar a ver claramente, sem precisar o adicional. Aleluia. Haverá transformação. Deus paga a todos que estão a seu serviço. Ele dá recompensa. Ele é justo. Não fica no silêncio com aqueles que estão ao seu serviço. 1 Coríntios 3,14 vai falar sobre a recompensa. Gálatas 2,2, Paulo vai falar sobre isso. Eu preciso trabalhar para que não aconteça que eu estive aqui em vão, andando de um lado e do outro. Não, é trabalho. Filipenses 2,16 vai trazer a mesma verdade da recompensa. E João 15:16, 17, trabalhar para dar frutos. E quando trabalhamos para dar frutos, nós temos a recompensa garantida. Vamos lembrar quando Pedro pergunta ao Senhor Jesus, nós que deixamos casas, tudo, seguimos ao Senhor, o que vamos ganhar? O reino dos céus que vos está preparado é uma garantia. Mas também outras coisas vos serão acrescentadas da vossa vida aqui na terra. Temos promessas aqui. Aleluia. Não é teologia da prosperidade, não. Mas há promessa do Senhor nos fazer prosperar em todas as coisas. O Senhor nos faz prosperar em todas as coisas. Aleluia. Algumas vezes eu falo assim, Senhor,
faz-me prosperar com tanto, para que eu faça a sua obra. Às vezes eu digo assim, parece que há uma pergunta vindo na minha mente: quanto é esse tanto? Senhor, é $1 milhão, não é nada para o Senhor. Aleluia. Porque com $1 milhão eu vou plantar igrejas, formar quadros, mandar jovens para todos os seminários que estão abertos em todos os lugares, e até encurtar o tempo de seminário de 4 anos. Com a pressa de evangelizar, parece que 4 anos é muito tempo. Aleluia. Mas é necessário, por causa da sã doutrina. Porque se os pastores não forem bem preparados, eles vão ensinar heresia. Vão dizer aquilo que não está na Bíblia. Por isso é que muitos ensinam o que não está na Bíblia, porque não aprenderam. Não tiveram a graça que muitos de nós temos de sentar numa carteira com bons professores que também passaram em boas escolas, e agora podemos transmitir essas verdades para os futuros obreiros, futuros pastores. Aleluia. E vamos fechar com 3 conselhos aqui. O primeiro: somos chamados a ser obedientes à palavra de Deus para estarmos firmes na sua missão. Sem a palavra de Deus, não há firmeza da fé e não haverá missão como Deus quer que seja feita. Aleluia. Precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Segundo conselho: somos chamados a servir na missão sem desanimar por nada deste mundo. Tem coisas que nos desanimam. O pastor Roster, ele falou mal de mim. Eu não vou mais naquela igreja. Não, você volta. Como dizia o nosso pastor amigo Geraldo, que pregava aqui na capela, que está na glória com o Senhor. E ele dizia assim aos visitantes: seja bem-vindo. Nossa igreja está de braços, coração e porta aberta para te receber. Se não gostou de alguma coisa, reclama com o André. Volte para reclamar com o presbítero. Então, você não gostou de alguma coisa, não precisa fugir da igreja. Porque não há igreja que é santa, porque a igreja é para pecadores, pecadores transformados, arrependidos e que estão no processo da santificação contínua. São justificados? São, mas a santidade é um processo. O processo de santificação até que venha o Senhor. Então não fuja da igreja porque esse pastor Alexandre, ainda agora que chegou, já está a causar problema na nossa igreja. Não, não faça isso. Venha e reclame com o Alexandre. Diga: pastor, eu amo o Senhor. Você é meu amigo. O Senhor é bem-vindo na nossa igreja, é uma bênção. Mas isso eu não gostei. Podemos conversar? Vamos conversar, vamos orar e vamos tratar disso. O Senhor vai nos perdoar juntos, o Senhor vai nos abençoar. Aleluia. Porque senão você vai passar a vida de igreja em igreja, de igreja em igreja, até que vai parar na boca do inferno. Não precisa fugir da igreja presbiteriana, porque ela é uma bênção. Aleluia. Lá atrás, meus irmãos, depois vou na última e fechamos. O meu coração queimava por missões e eu trabalhava com uma organização chamada Ação Nacional para o Desenvolvimento e Evangelização. E eu disse: eu preciso criar uma agência missionária com uma visão que eu entendo ser a visão de Deus. Não é que aquela organização não fosse. Eu comecei a pensar em alguma coisa minha. Escrevi o estatuto da AMA, Agência Missionária Angolana. E até hoje lembro. Escrevi toda ela com uma caneta vermelha. E quando comecei a orar, o Senhor dizia: este não é o caminho, meu filho. Tudo que você pode fazer com o que está no seu estatuto, faça na igreja onde você está. Você quer levantar fundos para ajudar a obra missionária, você pode fazer sendo presbiteriano.
Você quer formar jovens para a missão? Você pode fazê-lo sendo presbiteriano. Você não precisa criar uma agência. Entendi. E eu abandonei. E às vezes falo para minha esposa, você lembra aquele estatuto aí? Ô senhor, você faz muita confusão. Aquilo já joguei fora há muito tempo. E eu abandonei aquela ideia. E houve uma altura, havia muitos problemas na nossa igreja, e eu dizia, não, eu vou sair daqui. Eu era mais jovem. Eu dizia, mas esses mais velhos são tão confusionistas. Esses mais velhos não entendem. Tem que deixar os jovens trazer a visão da igreja. É, jovens, aqui estou a ver muita juventude aqui, é assim. A gente na flor da juventude pensa que tem a visão que passa aos mais velhos. Não, não temos. Nós precisamos ser Josués, que se assentam aos pés de Moisés e sabem aprender. São humildes, obedecem, aprendem. São trabalhados. Eles veem o errado, mas eles não falam. Eles vão fazer. E o mestre vai ver, mas não estava assim, ficou muito bonito. Não, mestre, eu vi que estava um pouco torto, eu só endireitei, não fiz nada. Meu filho, você fez bem. Está de parabéns. Não confronte os mais velhos. Não confrontamos os nossos pastores que nos ensinaram o Evangelho. Eu sempre digo lá na nossa igreja, os pastores que só tinham a 4ª classe, muitos deles não conseguiram fazer a 4ª classe, nos ensinaram o Evangelho que fez de nós mestres, doutores, homens que podem ler a palavra de Deus e interpretar. Eles tinham a visão, mesmo sem ser acadêmicos. E nós que somos acadêmicos, fazemos o quê com a academia da teologia? Não evangelizamos uma alma sequer. Aleluia. E aí eu vou sair dessa igreja, eu vou sair. Aí um dia eu percebi assim, se eu sair, esses jovens todos que me admiram, que me têm como um modelo, como um bom camarada, eles vão me seguir e eu vou estragar essa obra. E eu vou entristecer o coração de Deus, vou entristecer o coração do meu pai, porque ele começou essa obra com muito sacrifício e eu vou causar muitos estragos. E Deus me dizia, meu filho, agora você entendeu, fique aqui. E eu me desarmei, com todas aquelas ideias, comecei a servir a igreja, servir, até onde eu estou. Então não saia da igreja. Aleluia. Não se desanime por nada. Continue a servir, a adorar, a glorificar o nome do Senhor. Porque a igreja de Deus, nós os pastores, às vezes, somos aquilo que um pastor recentemente disse, não sei, acho que é do Brasil, vocês ouviram, que ele é tão arrogante, tão soberbo, que pisava sobre os outros, e isso não é bom. Não é bom mesmo. Temos que perceber que a humildade é a boa coisa, mesmo quando eu sou presidente, pastor presidente, como dizem na minha terra. Eu sempre digo, não, eu sou apenas o servo de todos. Mas não é fácil, é preciso um exercício diário de piedade. Exercício de piedade, e Deus vai nos dar graça. Chamados para a missão, não se desanime por nada. Finalmente, chamados para aguardar as promessas de Deus, porque elas são infalíveis. Deus prometeu vida eterna, Deus prometeu um lugar. Eu vou preparar-vos um lugar. Importa que onde eu estiver, estejais vós também. Há um lugar? Há um lugar. Anseiamos chegar neste lugar? Anseiamos, sim. É uma promessa. Na missão, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, prometeu, é uma promessa. E não vamos por quê? Temos medo das circunstâncias, dos problemas. Se o Senhor prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos.
Voltando ao cachito, eu fui ao cachito e debaixo da árvore, numa bela manhã, eu, a minha esposa e a nossa querida missionária Susana, plantador de igreja, eu fiz a oração de abertura. Quando ia ler o salmo, começamos a cantar, eu vi polícia chegar, câmaras de televisão. A polícia chegou, o senhor está preso. Eu preso? Por quê? O senhor está preso, vai responder na esquadra, na unidade da polícia. Está bem. Eu fui levado, a minha esposa, a missionária. Os irmãos ficaram debaixo da mangueira, porque não tinha templo naquela altura. Só tinha mangueira e uma tenda. É assim que se fala aqui também, tenda. Eu fui levado. Quando chegamos na esquadra, na unidade policial, o senhor é quem? Eu disse, eu sou o pastor da igreja. E a senhora? Eu sou a esposa do pastor. E a senhora? Eu sou missionária da igreja. Olharam para minha esposa, a senhora está liberada, pode ir. O senhor e a senhora vão para a cadeia. Fomos levados para a penitenciária, sem julgamento, sem acusação formal de um procurador, porque é assim que a lei funciona. Tem aqui os estudantes do direito, é assim que funciona, não é verdade? Tem que ter uma acusação formal de um procurador para que a pessoa seja condenada. Eu fui condenado sem acusação, sem julgamento. Fui levado para a penitenciária. Eu e a missionária Susana, ela na cela das mulheres, o pastor na cela dos homens. E passamos a noite a cantar e a pregar o evangelho, como Paulo e Silas fizeram. E no dia seguinte, o procurador veio, mandou nos chamar e disse, senhor reverendo, em nome da lei, eu peço desculpas, porque a ordem não era para prender, era apenas para proibir, porque a lei de liberdade de religião, crença e culto não permite que se façam atividades religiosas em quintais, em lugares não autorizados, somente em templos. Eu disse, sou procurador, muito obrigado por compreender isso, mas o evangelho deve ser pregado em todos os lugares, na rua, nas casas, na escola, na unidade militar, na unidade policial, na empresa, o evangelho tem que ser pregado. Portanto, agradecemos, deram-nos a soltura, uma para mim, uma para a Susana, e fomos para casa. Mas antes de sair, as autoridades eclesiásticas, a Aliança Evangélica, o Conselho de Igrejas Cristãs e outras entidades, levantaram a sua voz, porque há um pastor que foi preso. Eu era meio jovem, mas já era assim, meio conhecido. Eu era pastor presbiteriano, mas era coordenador de um programa da Sociedade Bíblica sobre a evangelização via mídia. E nós levávamos rádios, fitas cassete para as aldeias, para as pessoas ouvirem o evangelho. Mas graças a Deus fomos libertos. E hoje, como disse há pouco tempo, a igreja está lá, plantada, com o templo construído, tem uma pequena capela lá, mas muito abençoada, e o povo continua a adorar a Deus. Porque sabemos que as promessas de Deus são para nós também. Vamos em frente. O Senhor caminhará conosco. Que Deus nos dê graça para continuarmos a estar firmes, inabaláveis, sempre abundantes na sua obra, na plena certeza que a nossa coroa, o nosso lugar na eternidade, está reservado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.